Um abraço para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Tabelando hoje deixa o estúdio para entrevistar duas pessoas especiais no esporte em Goiás. Uma é atleta, uma das nossas esperanças de medalha nos Jogos Pan-Americanos e que tem resultados importantes no ciclismo brasileiro e faz parte de uma família de ciclistas. A outra pessoa que nós vamos entrevistar é um fisioterapeuta, é uma pessoa que cuida dos atletas, que recupera atletas. A sua atuação é polêmica, contestada por alguns, mas aprovada pelos atletas. Na hora da dificuldade, é ele que os atletas procuram. Hoje nós vamos tabelar com a ciclista Clemilda Fernandes e com o fisioterapeuta Robson Porto. Estamos aqui na clínica dele neste momento. Tudo bem, Robson? Tudo jóia. Tudo tranquilo? Sim. Trabalhando bastante? Graças a Deus, muito trabalho. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Você vem de onde? Sou de Goiânia, né? Comecei no futebol em Morrinhos, praticamente no sudoeste de Edéia. Você nasceu aqui? Sou de Goiânia, nasci em Goiânia. Comecei no sudoeste. Desde o início você já tinha vocação para isso ou você foi descobrindo aos poucos? Como é que você foi se envolvendo no mundo do esporte? Sou faixa preta em Karatê Shotokan e na época os atletas de luta machucavam muito. E naquela época eu resolvi fazer um curso de primeiros socorros para poder atender esses atletas, esses lutadores, que não tinham a mídia que tem hoje, né? Mas se machucavam muito durante as competições. Foi aí que eu comecei a me interessar por essa área. Voltando um pouquinho no início, você nasceu em Goiânia. A sua mãe e o seu pai são daqui? São de Goiânia, todos. Qual o nome dos dois? Meu pai chama Felipe Porto do Nascimento, já falecido, e minha mãe chama Zilda Estevão do Nascimento. Viva. Viva ainda. Me fale sobre sua mãe. Não, minha mãe é uma guerreira, né? Assim que meu pai morreu, as coisas ficaram muito difíceis, eu tive que sair de casa muito cedo, saí com 14 anos para poder batalhar e trabalhar, para poder ajudar em casa. E logo nessa sequência, com 17 anos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como massagista de futebol. Antes você trabalhava de quê? Eu era vidraceiro, né? Morei muito tempo nessa... morava até dentro da própria vidraçaria mesmo. E você era bom vidraceiro? Vim de uma família de vidraceiros, né? Na época, o pessoal... as origens das vidraçarias em Goiás, em Goiânia, diz respeito à minha família. Se precisar cortar um vidro, arrumar uma vidraça, você arruma? Rapaz, até hoje eu acho que eu consigo trabalhar com vidro, quadro, moldura, fazer bisotê, jato de areia. O que eu aprendi naquela época com a família, eu não esqueci, não. E você estava contando como é que você começou a trabalhar, no caso, na medicina esportiva, a trabalhar como massagista, a cuidar de atletas machucados. Bom, na época eu tinha academia Sobrinho aqui em Goiânia, né? Eu treinei karatê durante 10 anos e depois comecei a treinar Kung Fu na academia Sobrinho, antigo Horto Mercado ali, na Praça Tamandaré. Então naquela época tinha as competições de luta e o pessoal machucava muito. Então me despertou a curiosidade de fazer um curso de primeiros socorros naquela época para poder auxiliar durante as competições, para poder socorrer esses lutadores. E aí eu comecei a tomar gosto pela coisa e foi quando surgiu naquela época tinha um amador do estado, onde muitos atletas profissionais revertiam para amador para a disputa do amadorzão do estado de Goiás. E aí eu fui trabalhar no sudoeste de Edéia, cheguei a trabalhar no amador no sudoeste de Edéia, que foi o primeiro time, depois no CAP de Pontalina. Naquela época a gente foi pentacampeão goiano de campeonato amador. Esse amador conseguia ganhar dinheiro? Ganhava. O amador era muito forte. Naquela época, vários profissionais aqui até mesmo da capital revertiam, porque não tinha essa segunda divisão, essa terceira divisão, e o que se dava dinheiro, naquela época eu me lembro muito bem, eu ganhava 4 salários mínimos para ir sábado e domingo, para Pontalina ou para Edéia, para poder trabalhar com futebol. Olha só, e o futebol profissional, como é que surgiu? Bom, nessa época, trabalhando no sudoeste de Edéia, eu conheci um atleta chamado Oswaldo, e o Tiquinho, que também passou pelo Atlético nessas etapas antigas e do futebol goiano. E me chamaram para trabalhar no Caldas. Aí
naquela época, eu acabei indo para o Caldas, depois fui para o América de Morrinhos, onde tive a chance de conhecer o Dr. Walter Querubim, que foi assim um marco na minha vida profissional. Foi um médico que me despertou o conhecimento, que me arrumava livros, então de forma autodidata, mesmo antes de fazer uma faculdade, sempre me interessei em ler muito, estudar muito e saber o porquê das coisas que estavam acontecendo. Eu conheço seu trabalho já há algum tempo e desde o início você é muito dedicado, né? Você falou aí praticamente um autodidata e não tinha, no caso assim, preguiça de passar uma noite tentando recuperar um jogador. Até foi quando eu me formei e alguns profissionais da mesma área minha montaram um processo ético-disciplinar junto ao Conselho de Fisioterapia, alegando que eu exercia fisioterapia antes de ser formado por ser massagista. E até numa dessas chances que eu tive de conversar com o Conselho de Fisioterapia, eu deixei bem claro que naquela época não existia fisioterapeuta. Às vezes você tinha um médico que também não era da área específica, na sua maioria era ginecologista ou era angiologista, mas nenhum na área de traumato-ortopedia, que era um ortopedista, alguém da área para poder trabalhar com futebol. Então você só tinha ali o massagista, a figura do massagista para poder cuidar do jogador e Deus. Porque os recursos eram muito poucos, né, André? Você que acompanha o futebol desde o início aí, naquela época o acompanhamento, a estrutura do futebol, ela era bem muito aquém do que é hoje. Tinha time que colocava um ginecologista para assinar como médico do clube, né? Não tinha especialização nenhuma. Aí você disse que você chegou ao Caldas e depois do Caldas? Eu fui Caldas, América de Morrinhos, Goiatuba, Jataiense, Atlético Paranaense, Novo Horizontino, Bragantino, Portuguesa. Aí vim para o Goiás, saí do Goiás, fui para o Atlético. No Goiás é que começou a polêmica, não? Mas isso se deu início no Goiás devido àquela condição quando eu cheguei no Goiás. Estava em São Paulo, acostumado com uma estrutura completamente diferente de abordagem a um atleta lesionado. E quando eu cheguei no Goiás, não existia departamento médico. Né? Não sei se por interesse... Lá em São Paulo, o seu trabalho não era questionado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O mercado e a maneira que se trabalha até hoje era a maneira que já se trabalhava lá há quase 20 anos atrás. E você chegou no Goiás, ficou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E eu me lembro que você saiu de uma forma polêmica. Não. Foi num jogo em Santos? Foi no jogo em Santos. A primeira discussão foi no jogo em Santos. O médico hoje já é falecido. Né? Não são os médicos que estão aí hoje, não são os médicos que de vez em quando levantam alguma polêmica em relação ao meu nome e ao meu trabalho. Era um outro médico. E, na época, ele era gordinho, ele era um pouquinho obeso. E eu corria demais, tinha muita velocidade, saí para socorrer um jogador e a imprensa começou a cornetar, falando que o médico saía na sexta para poder chegar no domingo. Porque quando ele chegava, o jogador já tinha sido socorrido e eu já estava voltando. E isso causou um mal-estar entre eu e o médico, sendo que eu não tinha nada a ver com a história. E ele começou a me questionar que eu não saísse do banco enquanto ele não chegasse no jogador. E aí eu questionei naquela época, eu falei, olha, o senhor não joga, o senhor não vai me dar o bicho. Se eu não correr e meu jogador ficar fora do jogo, eu vou perder o jogo. O senhor vai me desculpar, mas se o meu jogador cair, eu vou correr e vou socorrer. E aí? Acabei saindo do clube. Sendo demitido. Ele queria que você só saísse quando ele chegasse. Aí não adiantava mais, né? E depois do Goiás? Fui para o Atlético, né? A gente fez um trabalho legal no Atlético. Depois do Atlético eu fui para o Anápolis. Do Anápolis eu fui para o CRB em Alagoas. Depois comecei a acompanhar os meninos para a Europa, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, o Saint-Étienne. Depois voltei para Napolina e fui fazer faculdade. Porque o conhecimento que eu já tinha adquirido e com os profissionais que eu já tinha trabalhado começou a incomodar muita gente. Então, naquela maneira, naquela época, para mim, formando, era a única alternativa que eu tinha de que parasse esse estigma, essa birra comigo, mas a coisa piorou bem mais. Sobre isso a gente vai contar daqui a pouco, inclusive de um fato que eu testemunhei, uma vez em Anápolis, há muitos anos atrás, quando surgiu a primeira notícia de que o Robson Porto tratava de jogadores do Goiás. Cheguei no departamento médico do Anápolis e estava lá o Fernandão, estava o Josué,
e tinham outros jogadores também. E isso trouxe uma polêmica muito grande. Sobre isso, a gente vai falar daqui a pouco, lembrando que ainda hoje no programa nós vamos entrevistar a ciclista Clemilda Fernandes, que vive a expectativa de participar dos Jogos Pan-Americanos. Mas para isso, ela precisa se recuperar de um acidente. E quem está tratando? O Robson Porto. Daqui a pouco a gente volta. Alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Pois é, estamos de volta, tabelando com o Robson Porto, fisioterapeuta. Estamos aqui na clínica dele. Ele está tratando da Clemilda Fernandes, que é ciclista e que recentemente sofreu um acidente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto, que é muito importante para o esporte goiano, importante para o esporte brasileiro, porque a Clemilda é uma esperança de medalha. E além de tratar atletas, inicialmente você tratava jogadores de futebol. E eu me lembro que uma vez cheguei no Anápolis Futebol Clube e estava repleto de jogadores do Goiás. A notícia acabou estourou em Goiânia, e houve uma polêmica muito grande na época, relacionada principalmente ao nome do lateral Marquinhos, que depois ele sofreu uma contusão no joelho e colocaram a culpa em você. Os jogadores sempre te procuraram, Robson? Sempre. Procuram até hoje. Agora, em relação ao Marquinhos, tentaram, né, colocar a culpa em mim. Porque, se você procurar os jornais, eu devo ter isso guardado em casa. Naquela mesma época que surgiu a polêmica, o Goiás saiu uma matéria no Popular muito grande, que o departamento médico do clube trabalhava em cima de ciência, não em cima de curandeirismo, que após 3 ressonâncias magnéticas, o Marquinhos estava apto a jogar. Naquela época eu não trabalhava no Goiás, não sou eu que assino embaixo liberado. Se naquela época o departamento médico liberou para jogar, e após as 3 ressonâncias que eu tenho a matéria em casa guardada, é porque o jogador tinha condição. Né? E ele machucou após a 5ª partida e num lance de dividida com o jogador Donizete. O Donizete acabou fazendo uma alavanca e fazendo uma hiperextensão de joelho e acabou lesionando o joelho do Marquinhos. E acabaram falando muita coisa em relação aos seus métodos, né? Citaram até a palavra curandeiro. E os seus métodos, o que tinha de diferente, o que há de realidade nessas acusações que as pessoas faziam e que a diretoria do Goiás chegou até a advertir jogadores, a ameaçar de multar, a proibir de fazer tratamento fora do clube? Bom, a informação que eu tinha dos jogadores, isso era para prestar contas para a imprensa, né? Porque, na verdade, os jogadores melhoravam e eram impedidos de dizer a verdade. Se você hoje encontrar com algum desses jogadores e perguntar, eles podem te revelar a verdade. Naquela época, diante das polêmicas e das acusações que eles faziam, eu sempre declarei e deixei bem claro que o único portador da verdade era o jogador. Então não me interessava que o médico, ou que o clube, ou que alguém dissesse. O que me interessava é que o jogador, o atleta, era o portador da verdade. É tanto que esses jogadores nunca me abandonaram. E a culpa não era sua, né? O jogador que, se ele saiu sem liberação, a culpa é do jogador, não é sua. Você está fazendo o seu trabalho, no caso. Eu nunca fui atrás de atleta nenhum. E nem que se eu quisesse eu tinha tempo para isso. Se você acompanhar um pouquinho o ritmo da clínica, o ritmo de recuperação meu, eu não tenho tempo de ficar ligando para ninguém ou de ir atrás de atleta nenhum. Agora, sempre que esses atletas me procuraram, eu também nunca disse não. Eu tentei da melhor maneira possível
ajudar esses jogadores a se recuperarem o mais rápido possível. E dirigente, já chegou a te procurar para tratar jogador do próprio clube? Às vezes sem um conhecimento do próprio departamento médico do clube? Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes eu era procurado por parte da diretoria para poder fazer as reabilitações. Do Goiás? Do Goiás também. 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 E as pessoas não sabem disso até hoje? Eu acho que não. Uma vez eu estava em Maceió, até a passagem de avião pagaram para mim vir para cá para recuperar o tornozelo do Fernandão. Do Fernandão? Fernandão. A diretoria do Goiás? A diretoria do Goiás. E o jogador foi recuperado? Na época, o jogador ia submeter uma cirurgia de tornozelo. Não foi necessária a cirurgia e o jogador se recuperou. E depois disso tudo você se formou, né? Você conseguiu se formar. Quando você chegou na universidade, você viu muita coisa que você já sabia, Robson? Olha, a universidade para mim foi muito bom. Consegui, porque eu fiz o caminho inverso. Eu sabia aonde eu ia precisar dos conhecimentos, aonde a coisa ia pegar aqui fora. Então, tentei sugar o máximo dos meus professores. Em sua maioria, eu vou dizer, em 99% dos meus professores, só acrescentaram na minha vida. Tive 2 que também me deram exemplos do que não ser, né? E carrego isso comigo até hoje. Em relação ao seu trabalho hoje na equipe do Atlético, você ainda é procurado por atletas de outros clubes? Na maioria dos clubes. Na maioria? Na maioria dos clubes de futebol goiano e também de fora, né? Vem muito atleta de fora tratar aqui. Isso é ético, sendo que você trabalha para o Atlético Goianiense? Bom, até foi levantada uma polêmica em relação a isso daí, até com a comissão de arbitragem. Porque mesmo antes de ir para acertar com o Atlético, eu tinha um contrato com a arbitragem para poder cuidar da arbitragem. Isso, juízes, árbitros e bandeirinhas. Eu tenho um contrato com a cooperativa deles para, em caso de necessário de tratamento, que eles pudessem tratar comigo. O Atlético me contratou sabendo disso. Eu trabalho meio período no Atlético, né? Trabalho das 7h30 às 2h da tarde no Atlético. E o que eu faço depois não diz respeito ao Atlético, não diz respeito a ninguém da diretoria. E o Adson e o Murtosa, quando me contrataram, sabiam disso. Ainda em relação ao Atlético, por exemplo, a contusão do Leonardo. Existem muitas versões em relação ao que aconteceu com ele. Foi algum erro de tratamento no Atlético? Eu posso dizer que houve erro de tratamento também. Foi uma das lesões mais graves que eu já vi em toda a minha vida de futebol, e olha que não é pouco tempo, já estou há 27 anos no futebol profissional. O Leonardo ele teve uma ruptura do tendão do bíceps no posterior de coxa, teve 70% de um tendão rompido e 90% do outro tendão também rompido. Só que na hora que ia se fazer os exames, o exame não mostrava a lesão aonde realmente ela era, porque escorria um líquido e o líquido parava lá embaixo, próximo ao joelho, e a lesão era lá debaixo do bumbum. Então, os exames mostravam para a fisioterapia que a lesão era lá embaixo. A fisioterapia ficou por 3 meses tratando lá embaixo, né? Aí, só que o jogador, ele sempre ligava, olha, eu melhoro, mas tem uma coisa estranha, tem uma coisa errada aqui. Então, tá, tudo bem. Aí, na época, era o Robson Gonçalves, o outro fisioterapeuta que hoje está em Santa Helena, falou, vamos acompanhar seu exame. O Robson foi para dentro da sala para acompanhar o exame. Quando a ressonância passou, o Robson pediu para o médico, falou, doutor, o senhor poderia voltar ele para a máquina e subir um pouquinho mais o exame? Quando subiu, a lesão era enorme. Se a gente chega a forçar o atleta mais um pouquinho, talvez a gente traria sérias consequências para esse atleta. Então, houve erro de tratamento? Houve, porque o exame nos mostrava que a lesão era bem mais embaixo. E na verdade, a lesão era lá em cima. Então, ele por muito tempo ficou sendo tratado errado, não por incompetência do departamento médico, mas pelos exames que chegavam até nós, dizendo que a lesão era em um local totalmente diferente daquilo que estava sendo tratado. Ainda hoje você continua contrariando muito os médicos, ou os médicos se sentem contrariados com os seus métodos? Bom, hoje, médico no Atlético, eu tenho o Sussu Mutaia, eu tenho o Dr. Érico e tenho o Dr. Abdala.
eu não tenho problema nenhum com os médicos. Hoje o Atlético trabalha em cima de prevenção de lesões. A gente está mais preocupado em prevenir as lesões do que tratar as lesões. Então, a gente tem um sistema de monitoramento e um inquérito de morbidade referida. Tudo que o atleta sente é anotado. Qualquer coisa que você reclamar para nós é anotado. Então, em cima desses dados, a gente sabe o que você está sentindo, aonde você está sentindo, que local do seu corpo está sentindo, que tipo de treinamento que foi, que dia da semana que foi, e a gente cria métodos de intervenção. Isso sozinho a fisioterapia não consegue fazer. Foi o que aconteceu ano passado, quando houve um racha na comissão técnica. Eu preciso do preparador físico, eu preciso de todos os médicos, eu preciso do massagista, eu preciso do fisiologista e preciso do preparador físico, para que a gente consiga prevenir as lesões. Porque é o cruzamento de informações e o que a gente vai fazer com essas informações é que a gente consegue impedir as lesões. Eu não tenho problema nenhum com os médicos do Atlético. Pelo contrário, a gente trabalha muito fechado, muito em equipe, cruzando informação. Cada um na sua e associando e agregando ciência em prol da recuperação do jogador. A Clemilda Fernandes vai participar dos Jogos Pan-Americanos? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente criou uma estrutura de profissionais de mais alta competência, com uma estrutura muito além daquilo que esse tipo de atleta é acostumado a ter. Então, hoje, ela tem à disposição dela 3 fisioterapeutas, ela tem à disposição dela 2 preparadores físicos, 1 fisiologista e 3 ortopedistas, né? E trabalhando da mesma forma que a gente trabalha no Atlético, em cima de informações, em cima de ciência, e unindo ciência em prol de acelerar essa recuperação o mais rápido possível. Porque as pessoas têm que entender que um organismo de um atleta é diferente de um doente. O organismo de um atleta, a começar pelo coração, é um coração 3 vezes maior do que de uma pessoa normal. A frequência com que ele bate é totalmente diferente de uma pessoa normal. Então, as variáveis de força e resistência são completamente de uma pessoa normal ou de um doente. Então, isso às vezes é que assusta as pessoas, né? Porque o atleta ele responde mais rápido quando você estimula ele de forma adequada. Robson, o que você faz nas horas vagas? Se é que você tem horas vagas. O que você gosta de fazer diferente? Ou nas horas vagas você arruma alguém para recuperar? Não, no pouco tempo que eu tenho, por exemplo, eu já chego em casa muito tarde. Então, na maioria das vezes está todo mundo dormindo, a não ser o Robinho. O Robinho não dorme enquanto eu não chego. Ele tem que fazer alongamento antes de dormir. E assim, é um companheirão, então não me larga para nada. Então ele fica me aguardando. Enquanto eu não chego, ele não dorme. Então, assim que eu faço ele dormir, vou ler um pouco, porque nessa área você nunca sabe tudo. E quanto mais você estuda... Aí você vai ler medicina esportiva. Medicina esportiva. Então, quanto mais você estuda, parece que menos você sabe. Isso assusta muito a gente, né? E, fora isso, quando eu tenho um tempinho, é curtir minha família, curtir minha esposa, curtir meus filhos, que para mim é tudo que eu tenho. Qual o nome da esposa? Ariana. O que ela significa para você? Tudo, tudo. Eu acho que depois do aparecimento dela na minha vida, tudo mudou para melhor, né? A começar pelos meus filhos, né, tudo que eu tenho. Me fale sobre seus filhos. Bom, o primeiro deles foi o Robinho. E o Robinho é um exemplo de resistência, de perseverança e de muita paciência, já que com o paciente com algum problema neurológico, às vezes você tem que trabalhar muito. Ele tem um problema neurológico? O Robinho tem paralisia cerebral. Então, você tem que trabalhar muito para, às vezes, você ter um resultado muito pequeno aos olhos de uma pessoa que não entende muito do que está acontecendo. E o Robinho, desde que nasceu, ele lutou muito para viver e luta até hoje. E você trata dele? Sempre. Usou seus conhecimentos sempre para tratar dele? Sempre. Ele escolheu o pai certo, hein? Eu acho que, na minha vida, Deus sempre fez as coisas na hora certa. Eu acho que sempre que as coisas estão começando a se conturbar, ou parece que as portas se fecharam, elas escancaram da melhor maneira possível para mim. E uma dessas oportunidades foi ele. Além do Robinho? Eu tenho um casal de gêmeos, que é o Roger e a Naira, né? Que para mim também, assim, é tudo de mais importante. E a caçulinha agora, que é a Tainara, que tem 2 meses de idade. Então, eu tenho que cuidar dos meus pacientes e tenho que cuidar de outros pacientes especiais que eu tenho em casa, que no final de semana exigem muito de mim. Acho que eu tô mais... Quantos filhos mesmo? São 4. 4. É por isso que você fica trabalho desse tanto, né? Também, né? Também, né? Eu acho que é uma motivação maior. Eu acho que todos os meus filhos, e principalmente o Robinho, é o que mais me motiva a buscar mais informação, a trabalhar e a tentar ser o melhor. E os empecilhos que as pessoas tentam colocar para mim
sejam eles profissionais de saúde, ou sejam colegas meus de profissão, só me motivam cada vez mais. E a história que eu consegui construir dentro do esporte, principalmente dentro do futebol, eles não vão conseguir apagar. Podem tentar de tudo que eles não vão conseguir apagar. Você torce para que time, Robson Porto? Sou atleticano. Mais do que obrigação, eu sou atleticano. O Robinho conheceu o Jairo, ele tinha 2 aninhos de idade. O Robinho hoje está com 7. O Jair teve um problema sério de coluna, eu não trabalhava no Atlético. O Jair levou uma camisa para o Robinho autografada. Tem a camisa lá em casa até hoje. A partir daí, o Robinho virou atleticano doente. Ele é o grande responsável por mim, por eu estar fazendo o trabalho no Atlético. Então, o Robinho come, dorme e respira Atlético. Então, a responsabilidade minha é muito grande. E também pelo momento que eu entrei no Atlético. Eu tinha passado por uma situação muito difícil de vida, né? E o Atlético me abriu as portas, me fez ressurgir para uma série de coisas. Então, assim, sou muito grato ao Atlético, sou muito grato ao Adson, sou muito grato ao Murtosa. E, com certeza, o Atlético fez muito mais por mim do que eu consegui fazer pelo Atlético. Você é feliz? Demais. Demais. Você teve a oportunidade de ver meus meninos aí. Eu não tenho motivo nenhum para ser triste. Tentam me deixar triste, mas muito difícil. Muito difícil. Eu fiquei muito feliz de fazer essa entrevista com você. O prazer é todo meu. E deixando bem claro, sempre que eu tenho oportunidade, dentro dessa história toda de Robson Porto, tanto do profissional como do homem, eu devo muita obrigação a vocês da imprensa. Isso a todos vocês da imprensa, né? Porque se não fosse vocês, ninguém saberia quem era Robson Porto. E principalmente você que me acompanha desde o início, né? Você, nessa trajetória toda aí, você acompanhou, porque tentam minar e tentam destruir minha imagem de todas as maneiras. E vocês da imprensa que acompanham desde o início, vocês sabem muito bem como que é o trabalho, como é que é a pessoa e a maneira com que eu toco a minha vida. Então, obrigado a vocês da imprensa, obrigado a você e obrigado pela oportunidade. Então tá aí o Robson Porto, falamos com ele e daqui a pouco nós vamos tabelar com a Clemilda Fernandes, grande ciclista goiana, grande ciclista brasileira. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem o móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis. E a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta agora para tabelar com uma esportista muito importante para o Brasil, para o ciclismo brasileiro, para o ciclismo goiano. Recentemente a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui no nosso programa o Tony Magalhães, né, que é de uma família de ciclista. E existe outra família de ciclistas, a gente pode dizer o clã dos Fernandes, né? A família dos Fernandes, a Janildes, a Clemilda. Tem muita gente por lá que pratica o ciclismo. Prazer tê-la no nosso programa, viu, Clemilda? Prazer é todo meu, mais uma vez aqui, estamos gravando. Eu até gostaria de agradecer pelo carinho que vocês têm pela gente, por estar sempre nos acompanhando aí, buscando os melhores resultados para o Brasil. Na família Fernandes, são quantos ciclistas? Fala o número, sem pensar. São 12. Meu pai queria ter um time de futebol e acabou saindo uma equipe de ciclismo. Só os 2 adotivos que foi para o futebol, porque daí nasceu a mulher, estragou o time dele, né? Depois é a Janildes. Então ele pegou e adotaram ele, mais minha mãe, mais 2. Mas, infelizmente, para a infelicidade dele, nenhum virou jogador de futebol. Todas nós somos ciclistas, família inteira.
Só o adotivo que jogou há alguns anos profissional. E estamos aí, duro. As quatro Fernandes são da seleção brasileira, eu, minha irmã Janildes, Márcia Fernandes e o Enia Fernandes. Então, a gente costuma ir já 4 Olimpíadas, 3 Olimpíadas eu. E estamos aí em busca de melhores resultados para estar representando bem nas Olimpíadas 2016, que será a nossa última Olimpíada, se Deus quiser. Quem foi o primeiro a pedalar? Quem puxou a fila? Meu irmão Neilson Fernandes foi o cabeça do ciclismo, foi ele que iniciou tudo, mas o meu outro irmão, que infelizmente perdemos em um acidente de moto, Nilton Fernandes, então os dois foi a cabeça do ciclismo da família. E na minha família, como ninguém aceita perder, então um perdia, o outro criticava, o outro pegava a bike e falava, então vou mostrar que eu sou melhor que tu. Então, e assim foi. Então a gente quer sempre ser um melhor que o outro, mas durante as provas a gente nunca corre contra, a gente sempre se une e busca o melhor resultado. Então, por isso que a família Fernandes traz sempre bons resultados, porque somos unidas e buscamos sempre fazer o melhor pelo nosso país e pelo estado de Goiás, sempre buscando o lugar mais alto do pódio. A gente sabe que vida de esportista não é fácil. Você consegue viver de ciclismo? Olha, para você viver do ciclismo dá para sobreviver, mas tem que ser como a gente. Tem que pedalar demais. Tem que ser forte. Já é difícil para a gente que hoje eu sou a melhor atleta no ranking do mundo brasileiro e venho mantendo essa posição há mais de 6 anos. Eu estava em 10ª no ranking do mundo, agora devo ter caído um pouco por não ter competido a Copa do Mundo na Itália, que era meu maior objetivo. Infelizmente estava internada quando minha prima embarcou para a Itália, para a Copa do Mundo em Titílio. E agora eu pretendo aí, se Deus quiser e permitir, com a ajuda do Robson Porto, estar aí no Pan-Americano no México, que será dia 1º de maio. Se você tem uma posição no ranking, fica mais fácil conseguir os patrocínios, né, conseguir os apoios. Mas para chegar até aí que é difícil, né, Janilda? É muito difícil porque o ciclismo está crescendo cada dia mais no Brasil. Mas, infelizmente, ainda falta muito reconhecimento e estamos aí lutando para... Esse ano, a família Fernandes está representando o estado de Goiás, com a camisa do estado de Goiás. Estamos no Clube Fernandes de Ciclismo, que é um clube da família, sendo aí, então, levando o nome do estado de Goiás sempre para fora, por todo o Brasil também. E espero aí que a gente venha a ser reconhecida cada vez mais pelo nosso estado. E eu tenho certeza que com todo o apoio, com toda a estrutura que tem o estado de Goiás, que é um estado muito rico, eu tenho certeza que eles têm condições de nos manter até a Olimpíada 2016, que esse é o objetivo da família Fernandes, porque não adianta nada eu ir para uma equipe italiana, chega lá e eu tenho que trabalhar para elas, tenho que trabalhar para a Suíça, porque eles me pagam e eu tenho que trabalhar, e eu não tenho a chance de ganhar as competições, porque eu estou lá para trabalhar, eles me pagam para isso. Então, eu com o estado de Goiás e com a seleção brasileira, eu tenho condições de embarcar com a seleção e buscar aí grandes resultados, que nem eu cheguei agora da Volta Internacional El Salvador, trazendo aí 7 troféus, sendo 3 de primeiro lugar e o resto segundo e terceiro. Então, esse é um orgulho para nós, Goiânia, e acredito que para o Brasil é muito importante essa nossa colocação. Você lembra da sua primeira bicicleta, da sua primeira corrida? Claro que eu lembro. Quando a gente começou, claro, não tinha condições, por isso começou o Neilson primeiro com a bicicleta aí de ferro. Eu lembro como hoje era uma bicicleta normal, uma mountain bike, os outros de bike de speed, que é aquela do pneuzinho fino e tal. E aí o Neilson ia e ele ganhava, ele chegava junto com os outros de bicicleta normal, e ele com a bicicleta mountain bike, assim, corria com os outros de speed, de tênis, e ele fazia 5º, 6º, então isso foi chamando a atenção do povo que corria, falava, não, ele é muito forte e tal, porque ele não tinha tempo também de treinar, então ele trabalhava em Aparecida de Goiânia, ele ia pedalando
e ele colocava um parafuso assim bem pesado atrás do banco para ele poder ir pedalando e voltar, que aí ele fazia mais força. E no dia da competição eles tiravam esse parafuso, ele e meu irmão Newton. E daí que eles começou e foi se destacando. Aí foi aonde uma equipe chamou a atenção da equipe Alfa, foi aonde contratou ele, deu uma bicicletinha aí mais ou menos, e ele ganhava todas as provas, então isso foi muito bom. E como minha mãe é mãe de 11 filhos, a gente mudou para Goiânia, nascemos no São Félix do Araguaia, mudamos para Goiânia já pequeno, então começamos e eu tinha que vender rodo na rua. Então Você vendeu rodo? Vendia rodo na rua, minha mãe fabricava. Você ia de porta em porta? Ou Porta em porta. como é que você chegava no pessoal? Aí chegava, batia no portão e saía, eu perguntava comprar rodo, e daí assim, eu, minha irmã e meus outros irmãos pequenos, porque a gente era pequeno, ninguém dava trabalho. Então, minha mãe fabricava os rodos e eu saía para vender, mas minha irmã e meus outros Para irmãos... ter uma bicicleta, para comprar bicicleta, não era fácil. Não era fácil. Para pagar a inscrição também era muito difícil. Então, a gente começou assim... Teve competição que eu lembro como hoje, eu fui com dinheiro só de ida em Santos. Eu ganhava, ou eu ficava em quinta, ou eu não voltava para casa, eu e minha prima. Voltar de bicicleta. Minha mãe arrumou o dinheiro emprestado e a gente foi correr em Santos. Era torneio de verão em Santos. Tu acredita que nós ganhamos todas as etapas? E aí, com 7 meses de ciclismo, eu embarquei com a seleção para um Pan-Americano na Colômbia. Era duríssimo, mas foi aonde a gente começou aí já com muita determinação, muita luta e estamos vencendo no esporte. Eu ainda tenho muito o que buscar nesse ciclismo. E passei muito perto da morte agora e se eu não morri, Deus tem um propósito para mim, com certeza. E tem muitas pessoas aí que oraram por mim, tem muitas pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro torcendo por mim. E eu pretendo voltar mais forte ainda e lutar por uma medalha aí no Pan-Americano, se Deus quiser. Esse foi o primeiro acidente? Primeiro acidente, já tive muitos acidentes em competição, de cair, mas assim, de ir para o hospital nunca teria ido. É a minha segunda vez que eu fico internada, mas assim, por acidente é a primeira vez e por passar por UTI também. Foi um susto muito grande. E, sei lá, eu estava muito bem e hoje eu estou feliz por estar viva, não ter perdido nenhum membro, porque quase perdi meu braço, bati muito forte aqui, minha coluna também. Então, no primeiro momento eu sofri assim, pensei que eu não ia suportar. E depois, quando eu vi que eu estava forte, aí bateu outro medo. Eu tinha medo de ficar tetraplégica, eu não me imaginava sem a bike, já começou a passar tudo aquele filme. Então, eu comecei a lutar. Não, eu vou voltar, eu vou ficar boa. Então, daí, depois de 4 dias, eu já comecei a reagir. Aí eu tinha que fazer uma cirurgia no pulmão, graças a Deus, cada dia eu reagia. Eu falei, não, doutor, vamos esperar mais um pouco a cirurgia, eu tenho medo. Então, eles esperaram, junto com os médicos, o doutor Murilo. Teve muito pensamento positivo, né, nessa recuperação. Muito. Eu acho que isso foi o que mais me fortalecia, porque ao mesmo Às vezes até contrariando o que estava acontecendo de verdade. Com certeza, porque... Como eu já passei tantos obstáculos na minha vida, a família Fernandes, a gente somos uma família lutadora, assim, temos sempre que enfrentar muitos obstáculos. Por isso que eu sempre falo, quando eu ganho uma competição, eu comemoro muito no pódio, porque é muito difícil estar lá, é muito difícil alcançar aquela colocação. Então, sempre a gente estamos aí na luta e buscando sempre o melhor para nós e também para o Brasil, né? É isso aí, daqui a pouco a gente volta, a gente vai saber mais sobre a recuperação da Clemilda. A gente volta aqui no Tabelando, também pedalando com a Clemilda Fernandes. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há.
O shopping do escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O shopping do escritório tem uma grande medida e maior variedade. Do modo simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do escritório, é satisfação garantida. Shopping do escritório, o móvel na sua medida. Olá, estamos de volta tabelando com a Clemilda Fernandes. Nós estamos aqui na clínica do Robson Porto. Viemos, conversamos com o Robson e estamos conversando também com a Clemilda Fernandes, ciclista goiana, que está aqui fazendo o tratamento para se recuperar de um acidente. O Pan-Americano já é no mês que vem, né? Com certeza, o Pan-Americano é dia 1º, eu já estou no México e pretendo aí trazer um bom resultado para o Brasil. Eu sei que é difícil, mas nada é impossível para quem quer e quem está lutando. Minha luta agora é contra o tempo, para recuperar o mais rápido possível. E a prova disso é que ontem eu consegui fazer 60 quilômetros, hoje eu consegui fazer uma subida com a pendência a 10%, eu consegui subir ela 5 vezes para testar a minha coluna, para ver como está, que minha maior preocupação. E a do Dr. Robson e do pessoal do Atlético, que estão aí, os médicos me acompanhando, é minha coluna e meu pulmão, né? Mas graças a Deus eu consegui fazer o treinamento e me sinto bem. Claro, 100% eu não estou, mas cada dia que passa eu me sinto melhor e pretendo aí a próxima semana já estar 100% para poder representar o nosso estado de Goiás e o Brasil lá fora. O saldo dessa situação, você bateu a cabeça. Cortei a cabeça. Cortou a cabeça, você machucou os joelhos. Os dois. Machuquei os 2 joelhos, levei 10 pontos no braço, levei 13 pontos nas costas e 7 pontos no queixo, e na cabeça eu levei 15 pontos. Você foi há quantos dias atrás? 22 dias atrás. 22 dias atrás. Há 22 dias atrás, quem visse a situação praticamente descartava do PAN, né? Ah, com certeza. 60 dias me deram para mim poder voltar lá para poder ver se eu tinha condições de começar a pedalar. Eu falei, não, eu não posso. Aí foi aonde Deus me deu uma luz, através do Dr. Zanoni, que me indicou aqui, o Robson Porto, o Dr. Zanoni do Alex Star. E eu vim aqui, conheci o Robson, e foi aonde eu entrei às 2 horas, saí praticamente sem andar, e sair daqui andando. Aqui é uma coisa de louco, sofre demais. É choque que falta é desmaiar, mas o trem é bom, recupera e sara de verdade. O negócio aqui, quem quiser sarar tem que vir aqui, porque é sofrido, mas você sara mesmo, tem que aguentar, mas sara. Você estava dizendo que estava com medo, né, de não pedalar mais. O que significa para você uma bicicleta? O ciclismo é tudo na minha vida, né? O ciclismo é minha vida, o ciclismo faz parte do meu dia a dia. O ciclismo, eu acordo e respiro o ciclismo e durmo pensando no ciclismo. Então, cada dia eu busco melhorar e cada dia eu busco ultrapassar meus limites. Então, o ciclismo é tudo para mim, é tudo para minha família. Fernandes não consegue viver sem ciclismo. Então, eu não me imagino sem o ciclismo. Isso era a parte que mais me chocava. Teve um dia que eu chorei bastante, mas minha irmã Janilde, junto com a minha prima, conversou muito comigo, que é o dia do embarque, eu queria muito estar lá. Então, até hoje isso mexe comigo. Às vezes eu me pergunto, eu acho que eu não merecia isso. Claro que eu não pergunto isso para Deus, porque eu só tenho a agradecer a Ele por estar viva, por estar de volta e tão rápido. Talvez eu acredito que Ele tem um propósito na minha vida. E se Ele tem esse propósito, eu vou buscar e vou tentar conquistar. Esse é o meu sonho, minha vontade de lutar aí por uma medalha, de estar representando o estado de Goiás e o Brasil bem lá fora. Agora, esse acidente escancarou uma realidade, né? A falta de condições para o ciclista treinar. A gente estava acompanhando, a nossa equipe de reportagem estava com você na sua casa, acompanhou a sua saída.
E já no trajeto, as imagens mostravam ônibus passando muito perto, carro passando muito perto, situações de perigo o tempo todo. O tempo todo. Isso aí escancara um problema que precisa ser resolvido, né, Clemilda? Com certeza, eu acho que os prefeitos, esses deputados, que criam leis, por que eles não criam a lei que existe na Europa? Que o carro tem que respeitar o ciclista e andar 1,5 metro distante de um ciclista. Na Europa existe essa lei, que nenhum carro pode aproximar de um ciclista. Então, eu competi 10 anos lá fora, nunca vi, nunca aconteceu comigo de um carro chegar perto de mim ou de eu assustar com um carro que quase me atropela. Isso não existe lá. Pode ser que o carro desgoverna e pega um ciclista, mas um carro no seu trajeto aí, pegar um ciclista aí, isso eu nunca vi dizer. Então, isso é muito triste para nós por não ter não ter um acostamento. Mas, para o outro lado, eu acho que não é que foi bom, porque eu acho que eu não queria estar nessa. Eu ainda não estou comemorando porque nem eu estou acreditando ainda que isso é verdade, porque se esse velódromo vir para cá, vai ser muito bom para nós treinar para essa Olimpíada 2016, que é o nosso grande objetivo, e será bom também para outros atletas, para outros ciclistas não passar o que eu passei numa BR, num acidente, ter melhor condições para nós treinar. E o que falta no estado de Goiás é acostamento, e as pessoas têm mais respeito à vida dos outros, porque eu saio, alguém está me esperando em casa, eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho uma família que me espera. Então, eu acho que as pessoas que nos assistem, se vê um ciclista, que mantenha a distância dele e que respeita mais os ciclistas em treinamento. É importante também ciclovias, né? A gente tinha um companheiro que infelizmente faleceu, assassinado, o Valério Luiz, saía da Praça da Nova Suíça e ia até o setor universitário, todos os dias trabalhar, e ele ia de bicicleta. E a dificuldade que ele encontrava era a falta de ciclovias. Algum trecho tem, mas a maior parte do trecho não tem. A maioria de Goiânia não tem essa ciclovia, principalmente sentido as BRs, como BR-153, tinha que ter uma ciclovia. Eu acredito também que está trabalhando duro o governo, junto com o prefeito, e que teria que trabalhar mais em prol do esporte, que o esporte é muito bom para a saúde, para tirar as crianças da droga. Então, é o esporte que muda a vida de uma pessoa. Eu não consigo viver sem o esporte. Então, eu acho que se você educar seu filho de pequeno no esporte, ele não vai conseguir viver sem o esporte. Por mais que ele tentar, ele não consegue, porque isso é um vício. O esporte é um vício. Quando você faz um esporte de criança, você não consegue parar. Por mais que você tenta, você não consegue ficar mais sem o esporte. Então, o ciclismo significa muito na minha vida e na vida da minha família, porque a gente vive ciclismo, respira ciclismo, mesmo com todas as dificuldades, a gente luta e vai sempre em busca, mas não conseguimos ficar sem nossa bike, sem nossa magrela. Quando eu entrevistei o Tony Magalhães, eu fiz essa pergunta para ele, gostaria também da sua opinião. Tivemos um escândalo recentemente com um ciclista, até não estou me recordando o nome agora aqui, Lance Armstrong, que ganhou 7 voltas da França, que estava entrando para a história, mas que desde há muito tempo ele era questionado em relação ao doping. Como é que você viu essa situação? Você já imaginava que isso estava acontecendo? Para mim, o Lance Armstrong vai ser sempre o fenômeno que eu sempre tive e sempre pensei. Por a luta dele pelo ciclismo, pelo esporte, ele venceu um câncer. E eu acredito assim que... Por que só agora saiu essa história do doping? Ele correu tantos anos, fizeram todos os controles do mundo e nunca teve esse problema. Eu acredito que seja uma perseguição.
como eu já passei por esse problema, eu tive um problema de saúde e eu fui acusada de estar dopada foi a primeira vez que eu estive internada, a segunda vez foi agora. Eu tive uma pneumonia, então eu lutei muito para provar minha inocência e foi aonde eu não consegui. Então o ciclismo é um esporte muito assim controlado, é o esporte mais controlado do mundo. E eu não acredito nisso do Lance Armstrong. Eu sei que ele é um fenômeno. Você ainda tem ele como ídolo? Com certeza, eu tenho ele como ídolo e ele é o maior, porque para vencer 7 Tour de France não é para qualquer um. Vai lá, dopa um ciclista e põe ele para ganhar um Tour de France, ele não vai ganhar. Um fenômeno é sempre um fenômeno, ele pode tomar o que ele quiser, que ele não vai ser o Lance Armstrong. Lance Armstrong é o Lance Armstrong, para nascer outro ainda está para nascer, até agora eu não vi. Ele é o Pelé do ciclismo? Ele é o Pelé do ciclismo, ele é muito bom mesmo. Eu faço ciclismo há muitos anos e eu sei a realidade do ciclismo. Então ele é bom mesmo. Ele é bom. Você é feliz? Eu sou feliz, eu tenho uma família grande e todos nós praticamos o mesmo esporte, brigamos muito, mas nos amamos muito. E meu maior orgulho que eu tenho é minha mãe. Minha mãe nos criou sozinhas. Qual o nome dela? Maria Fernandes. Meu pai separou dela, a gente ainda era pequeno, e ela criou todos nós em Goiânia. Então, sempre que eu tô com uma dificuldade, estou sofrendo, eu lembro da minha mãe. Minha mãe nos ensinou a trabalhar, nos educou. Com 11 filhos, mais os 2 adotivos, ela criou... Ela torce muito? Minha mãe torce muito pra gente. Minha mãe é meu orgulho. Eu fiquei muito feliz de ter te entrevistado. Boa sorte. Só de você participar dos Jogos Pan-Americanos já vai ser uma vitória. Mas eu sei que você quer muito mais do que isso. Você vai chegar lá e vai querer conquistar medalha. Mas, de qualquer maneira, você já é uma vencedora por estar se recuperando. Clemilda. Muito obrigada a todos os ouvintes e obrigada a vocês da TV PUC. E queria também agradecer a todas as pessoas que me seguiram, que oraram por mim, que até na Itália saiu bastante matéria sobre o meu acidente, que eu corri lá 10 anos profissional. Espanha também citou bastante mim, ganhei muitas provas na Europa. E as pessoas do Brasil que oraram por mim, que acompanharam a minha recuperação, quero dizer a todos que estou quase boa. Acho que a semana que vem, se Deus quiser, eu estou 100% aí lutando e representando o nosso Brasil. Enquanto Deus quiser, eu estou aí nessa guerra e vamos vencer, se Deus quiser. Aí, esse foi o Tabelando Especial com o Robson Porto e com a Clemilda Fernandes. Semana que vem a gente está de volta.